O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com o espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabais de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o encontro de Jesus com os fariseus, no Evangelho de ontem, em que nós rezamos, a quem acompanha a liturgia diária, viu que Jesus, ele encontrou-se com os judeus, porém fariseus, que não se convenceram na correção que Cristo, nosso Senhor, fez a respeito dos alimentos, da pureza, da impureza, e a exortação que nosso Senhor fez a respeito daquilo que realmente é impuro. Não é o alimento que entra, mas são as más intenções que saem do coração, e do coração nem sempre saem coisas más, assim deve ser. Do nosso coração deve sair apenas as virtudes, as boas intenções. Porém, os fariseus, não convencidos do Evangelho que Cristo estava anunciando, nosso Senhor, então, ele se retira da presença dos judeus, onde ele estava, para uma região dos cananeus. E esta região dos cananeus é a região onde estão os povos não judeus. E esta mulher, especificamente, ela é cirofenícia, ela conhece a língua grega, e ela não era ali dos judeus. Porém, veja como a mulher, ela tem toda uma reverência para com um homem que veio da Judeia, que fazia milagres, e que certa feita ela tinha observado que ele seria capaz de solucionar um problema da sua vida, que era a sua filha, que estava em casa. Ela inicialmente, ela se prostra aos pés de um judeu, um cananeu, se prostra aos pés de um judeu. Significa dizer que esta mulher cirofenícia, ela já estava de acordo com o decálogo, com os mandamentos da lei de Deus, que conhecia provavelmente, e que ela respeitava esta tradição dos judeus. E Jesus dá uma resposta não dura, mas para valorizar a tradição dos primeiros, do primeiro amor que foi revelado aos povos,
que foi o cuidado com que Deus teve no Antigo Testamento na guia do povo de Israel. Por isso que nosso Senhor Jesus disse: deixe primeiro que os filhos de Deus fiquem saciados, porque não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Esse tratamento já era uma cultura entre judeus e cananeus, tratá-los como cães. Era o apelido que os judeus colocavam a quem era afastado da Judéia, Samaria, Galileia, ou seja, estava numa outra região, no caso, Tiro e Sidônia. Então, nosso Senhor, ele não faz nada além. Ele sabe que a mulher está tratando ele como um judeu, ele se relaciona como um judeu com um cananeu, tratando-a desta maneira, ela devolve o tratamento com muita humildade e sabedoria, dizendo o quê? Utilizemos a imaginação. Bom, já que eu sou um cachorrinho e que eu vim aqui pedir algo que realmente nosso Senhor fez, e daqui a pouco eu vou dizer por que foi que nosso Senhor fez, ela disse: tá bem, Jesus, tá bem, Senhor, mas os cachorrinhos, eles comem as migalhas que caem da mesa dos judeus, ou seja, o pão que Cristo veio trazer, a boa nova, o evangelho, a conversão, a compreensão do que é o reino de Deus, tudo isso foi dado primeiramente a quem? Ao povo de Deus, do Antigo Testamento, e que Jesus veio então continuar este anúncio, como ele sendo então agora o Filho de Deus. E por que Jesus então realizou este milagre? Foi porque a sua resposta foi uma resposta muito humilde e sábia. Então, como a demanda que esta mãe foi pedir a Jesus era justamente esta mulher pagã que suplicou a Jesus para que expulsasse o demônio da sua filha. Então, deixa o bichinho, que o bom de criança é outra criança, com mais outra, com mais outra, com mais outra. Aí quando juntar todas essas crianças, de um mesmo os pais, né? Aí fica tudo bom, porque fica um para brincar com o outro, né? Esta é a solução da educação dos filhos, não é aquela outra loucura do mundo, né? Não, tá caro, é difícil demais, você nem paga escola, nem paga saúde, e a comida também tem os benefícios, né, para nós, muitas vezes, e Deus deu saúde para a gente trabalhar, né? Então deixa o bichinho correr. Isso, meu filho, grite, vá, bata, e só não pode deixar só, porque senão ele morre, né? Uma criança sozinha, ela se mata, ela se joga dos cantos, e aí tem que cuidar do bichinho. Então Jesus faz este milagre. O pedido da mulher foi um pedido de verdadeiro, humilde e sábio, e Jesus, por conta desta humildade, consegue expulsar o mal que somente os humildes conseguem fazer. Dentre os humildes mais humildes está a Virgem Santíssima. Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa, que o demônio saiu da tua filha. Então, primeiramente, esta leitura do que aconteceu, dos fatos, mas vamos trazer para a nossa vida, amados, há uma leitura de que essa mulher é a nossa alma, e esta enfermidade, esta possessão, são os maus hábitos. Não é verdade que quando uma pessoa está com maus hábitos,
ela se torna como que viciada, ela se torna como que uma possuída por um espírito que não é ela. Uma pessoa que quer sair de um vício desgraçado, da jogatina, da pornografia, da maledicência, e vamos colocar até um hábito muito mais piedoso, que muitas vezes a gente acha que não tê-lo, não observa não tê-lo, que é o hábito da oração cotidiana em várias horas do dia. A gente parece muitas vezes que a gente nasceu e está encantado, né? Eu acordei, plum, então eu estou encantado, né? Não preciso rezar, é só pensar em Deus, né? Viver, trabalhar. Então é importantíssimo, amados, que a gente tenha um hábito de examinar a consciência cotidianamente. E isso a gente consegue fazer numa vida de oração, atentando a que estado minha alma se encontra. Porque possa ser que a vida daquela pessoa bela esteja imbuída de hábitos viciosos, ou de pecados veniais, ou de imperfeições, ou até de pecados mortais, que se transformou em um estilo de vida. Então, a mãe é a nossa alma, que clama que quando está enferma por tais demônios, que seja a falta de uma vida piedosa, a falta da vida de oração, porque somente a falta dessas coisas já encaminha a pessoa, né, por ladeira abaixo. É só deixar. Bota o ponto morto e deixa o carro ir embora. Aí o desmantelo vai ser grande, né? Somente isso é brecha para a entrada de muitos malefícios. Então, resumindo, a alma, esta mulher é a nossa alma, que, aproximando-se de Jesus, clama a cura pelos maus atos ou hábitos que agem na nossa alma como realmente uma possessão que nos tira a intimidade com Deus e coloca no lugar uma coisa muito prática. Liga o rádio, reza o texto, liga isso, não sei o que, bota lá, não sei o que, tal. Aí vai passando a vida feito um rebuliço, e no final das contas a gente acaba parando muito pouco para rezar de verdade, de modo que, quando eu fecho os olhos para rezar, acorda, moço, é porque tu tem hábito de rezar, de fechar os olhos para rezar. Feche um pouco o olho, feche as janelas, né, dos sentidos, que são os olhos, e abra a janela da alma, por onde a gente decide não prestar atenção no mundo, para atentar somente ao que está aqui dentro do nosso coração. Ontem, o que estava dentro do coração, Jesus já exortou. Ruim não é o que entra, vocês que ficam olhando somente os alimentos, os fariseus, né? Aquela coisa dos, né? Não faça isso não, menino, que isso é coisa feia. Não, é bom ou mal? Precisa ensinar as crianças isso. Isso é bom. Muito bem, meu filho, é assim, premiar com um bom elogio quando a coisa é boa, mas orientar quando o que ele fez é mal. Não, é porque a criança só percebe o que é feio e o que é bonito, né? Não, isso é feio, menino feio, né? Não, isto é mal, é errado. Aí ensinar o certo, né? E o que é mal? Então, esses maus, esses atos maus, as imoralidades, né, calúnia, inveja, devassidão, orgulho, tantas outras coisas que brotam do nosso coração, e fechar os olhos e perceber se há algum motivo mal dentro de nós, como diz o salmista, ver se há em mim algum motivo mal, e guia-me pelo caminho da eternidade,
E aí, percebendo isso, agora sim eu vou agora no sacerdote e olha, padre, eu percebi, olha, padre, eu rezei, eu não tinha tentado para isso, mas veja que eu estava indo num caminho muito torto, né? Eu estava meio desanimado, estava assim, julgando demais, estava me sentindo muito santinha, e na verdade, quando eu fui ver as coisas, está um desmantelo grande. E eu estou arrependida dessas coisas e quero pedir absolvição dos meus pecados. E aí, Deus, por meio da igreja e da absolvição, lhe concede um estado de graça, de uma vida nova, para que você agora sim, contrita, arrependido destes maus juízos que você julgou, analisando a sua consciência, nosso Senhor Jesus, Ele vai curar. E aí basta uma palavra, basta este gesto de humildade, né? Olha, padre, eu estou tão com náuseas de tanta tela que eu estou vendo, que me dá vontade de vomitar, de tanto que eu fico olhando as telas deste celular, e estou muito afastada da vida de oração, por conta disso, né? Estou arrependida e quero, né, a absolvição. Então essa contrição sincera, ela vai lhe conceder uma graça, e essa graça vai gerar no seu coração uma caridade, e você abraçará então a fé por meio deste asco que o Espírito Santo lhe ensinou a ter ao pecado. Nojo, eu tenho nojo ao pecado. Isso já é a graça de Deus agindo, né? Então, você tendo nojo disto, não querendo mais, tendo até raiva mesmo disto, Deus vai lhe conceder agora o tanto de nojo que você tem do mal, vai lhe conceder agora de caridade para você fazer o bem. E é esta caridade onde Deus está presente. Ele está aqui, neste momento, presente neste ato da minha vida de caridade, né? Então é nesse momento, Ele está presente em uma circunstância, entende? Deus está presente aqui. Às vezes as pessoas chegam na igreja, está lá o Santíssimo, está a beleza, está tudo, mas às vezes a pessoa não encontra Deus, porque aquela circunstância em que ela se encontra não faz ela perceber Deus. Então, amados, nosso Senhor Jesus, percebendo este gesto de humildade, que já é a graça dele agindo, a mulher se aproximou e já se jogou aos pés de Jesus. A graça de Deus já agiu. Aí ela reconheceu e pediu ajuda a Deus, a nosso Senhor Jesus. Aí Jesus aprovou e ela deu uma resposta humilde. E esta resposta humilde, nosso Senhor Jesus então conferiu a ela o dom e a graça da cura, e ela testemunhou a ação de Deus quando chegou em casa, que viu sua filhinha, ou seja, os seus atos estavam agora purificados. Agora a pessoa acorda, consegue rezar de manhã logo cedo, antes de dormir ela usa água benta para, persignar-se com o sinal da cruz. Nos momentos de aflição ela não se desespera mais, não vai para macumbeiro, para rezador, não vai na pindaíba financeira se envolver com agiotagem, pedir dinheiro emprestado aos outros para sair da dívida, vai buscar com humildade vender um bem para sanar aquela dívida, vai prestar mais atenção, ficar mais prudente para não gastar dinheiro com besteira. Então, amados, essa é a vida cristã, e é nesses atos onde Deus está presente. E esta filha agora restaurada levará a alma, mamãe, para se encontrar com a outra mãe, que é a igreja. E agora eu sou uma pessoa piedosa e encontro na igreja, na minha fé sacramental, a minha paz, e aprendo até a conhecê-la mais. Então eu vou conhecer mamãe, eu vou estudar o catecismo da igreja católica, eu vou ler as Sagradas Escrituras, eu vou estudar a vida dos santos, eu vou conhecer a história da igreja, como foi a vida do padre Cícero, como foi a vida
da Beata, de Irmã Dulce, como foi a vida de Padre Pio de Pietreutina, de Santa Gorete, Maria Gorete. E aí eu vou me identificando e digo, olha esse santo, eu quero para mim essa vida. Então, amados, é todo um processo, né? Rotina, há uma certa orientação no nosso encontro com Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.